Como treinar a sua mente, o seu cérebro, para lidar com as inseguranças. Em mais um vídeo que a gente está batendo firme nessa tecla sobre você lidar com as inseguranças. O intuito de cada vídeo é basicamente você treinar sua mente para se tornar uma máquina de trocedar inseguranças. E hoje a gente vai falar muito sobre a neurociência, no que consiste o estudo da neurociência sobre isso, baseado em você lidar com as inseguranças e construir a autoconfiança, se tornar uma pessoa mais confiante, que foi muito sobre o que eu falei num vídeo passado. Então a gente pode começar falando do ponto do sistema límbico, dentro do estudo da neurociência, no que consiste o sistema límbico e o que é o sistema límbico. Na verdade, o sistema límbico, ele consiste em praticamente filtrar sentimentos, emoções, memórias, lembranças, mas dentro desse sistema você encontra principais centros, que no caso o centro da amígdala, ele age como principal função, que é aquela função de processar o medo e a ansiedade. Então, assim, geralmente a pessoa que ela é muito insegura, ela está sempre se sentindo desconfortável e ansiosa, dependendo do lugar que ela está, dependendo da situação que ela está lidando, ela sempre está se sentindo muito ansiosa, ela sempre está transparecendo muito medo, e tudo isso é causado pelas inseguranças. A gente pode estar falando também sobre o córtex pré-frontal, que é o principal, o diretor executivo das suas tomadas de decisões, os pensamentos mais conscientes, ou linha de frente, córtex pré-frontal. Ele é o responsável por isso. Ele é o responsável pelo que você trata no sistema límbico. Ele é o responsável pelo que é sinalizado na região da amígdala, que a região da amígdala, ela sendo bem regulada, é o que vai processar. O córtex pré-frontal, ele é o diretor executivo pela tomada de decisão. Então, quando você é aquela pessoa que se entende como confiante, você consegue se sentir uma pessoa autoconfiante, independente de situações, momentos, lugares que você está lidando, então é exatamente o que acontece. Você não tem aí dentro desse sistema, o seu sistema límbico está sempre tratando bons pensamentos, bons sentimentos, boas emoções, e essa região da amígdala está sendo muito bem regulada. Ela não processa medo, ela não processa ansiedade. Então você tende a ser uma pessoa muito mais calma no controle da situação, relax. Foda-se, você é muito bem à vontade, a sua linguagem corporal é mais aberta, você é uma pessoa que se sente muito bem na própria pele. Então é o que eu falei sobre o vídeo passado, né? Eu falei da exposição gradual, em que você começa a testar isso de uma forma muito intencional, você começa a colocar o seu olhar à prova, você começa a ajeitar a sua linguagem corporal, você começa a criar mais proximidade, principalmente com pessoas que estão abertas à sua influência. E eu dei exemplo do cara que geralmente ele se sente inseguro, né? Homens que até hoje ainda se sentem inseguros em relação a falar com a mulher que ele está interessado. Ele é um cara que geralmente ele não consegue estar nesse controle da situação, porque ele está constantemente ali, talvez confuso nos próprios pensamentos. Talvez esse cara é uma pessoa que está o tempo todo ali no consciente, com pensamentos totalmente desregulados. Ele não consegue articular os pensamentos, ele não consegue praticar análise, analisar uma pessoa, praticar escutativa, escutar uma pessoa, entender uma pessoa, para falar bem com ela, para se dar bem nessa situação da comunicação, entendeu? De você lidar com essa situação de ser mais sociável. Então tudo isso tem a ver, cara, tudo isso tem a ver com que você entra em conformidade também com o seu próprio consciente. A gente pode falar o chamado córtex pré-frontal medial. Essa sub-região é responsável pelos momentos em que você entra em conclusão sobre si mesmo. Por isso que eu falei também no vídeo passado sobre você ser essa pessoa que está o tempo todo entrando em conformidade com você mesmo nos momentos conflituosos que você tem com o próprio consciente. Você consegue entrar em conformidade
Uma mente assim consegue processar feedbacks negativos. Mesmo que seja uma situação ali ruim, que parece ser constrangedora, ainda você está no controle da situação. Porque você está o tempo todo usando o córtex pré-frontal, colocando ele para trabalhar ali, para boas tomadas de decisões. Ah, não, beleza, a pessoa ali ela é meio ignorante, mas eu consigo conversar com essa pessoa também numa boa, com educação, sem me abalar, sem me sentir ofendido, você entendeu? Então você consegue lidar com essas situações. Caraca, a situação não foi constrangedora, fulano de tal escorregou no meio de todo mundo ali, se sujou todo, mas eu fui lá ajudar ele tranquilamente, tá tudo certo. Ou a gente também pode usar um outro exemplo, no caso você mesmo, você tá na rua, tropeçou, tomou um tombão no meio da rua, um monte de gente viu, mas foda-se. Fala, caralho, cair, acontece, vou limpar aqui a sujeira, e se brincar, dependendo da situação, se realmente tiver engraçado, eu vou rir, cara. Eu achei engraçado, porra, caí aqui de maduro mesmo, ri, limpei e continuei a minha caminhada. Então você entende que essa mente, ela tá sempre preparada para lidar com as situações, seja elas constrangedoras ou não, mas principalmente as constrangedoras. Então isso se trata de um córtex pré-frontal bem regulado, sinalizando as outras áreas, fazendo com que o sistema límbico filtre boas emoções, bons sentimentos, pensamentos. Somente memórias boas acontecem, até mesmo diante de más situações. Então, a região da amígdala nessa mente está sempre muito bem regulada. Você nunca expressa medo, você nunca expressa ansiedade diante de nenhuma situação. Principalmente a situação de socializar, né, cara? Muitas pessoas têm esse problema hoje, não conseguem socializar, não conseguem falar com pessoas assim, na tranquilidade, sabe? De você não esperar nada em troca, de você não sentir a necessidade de querer agradar os outros, de querer demonstrar alguma coisa interessante da sua parte. Nossa, eu preciso me validar aqui porque eu não conheço fulano de tal, ele é tão interessante. Ou, eu preciso me validar para essa mulher aqui que eu estou interessado, porque senão ela não vai me achar interessante. Foda-se. Essa mente trabalha totalmente diferente. É ativado sempre boas tomadas de decisões e você é sempre essa pessoa no controle das próprias atitudes, das próprias ações. Então você entende que a neurociência ela entra nos detalhes específicos dessa parte. E a gente pode também estar complementando esse assunto falando sobre os neurotransmissores quando se trata de autoconfiança e quando se trata também de lidar com inseguranças. Quando você começa a construir autoconfiança, você começa a ativar neurotransmissores principais que são regulados numa mente que está ali o tempo todo construindo autoconfiança. Uma pessoa que está o tempo todo em constante evolução, se tornando e não só se sentindo, mas também transparecendo mais confiança. Que no caso são neurotransmissores como a famosa dopamina e a serotonina. Mas você precisa tomar cuidado com nesse caso aí, porque uma dopamina desregulada, uma mente que está desregulada nesse neurotransmissor dopamina, por exemplo, a pessoa que tem ali o seu neurotransmissor da dopamina totalmente desregulado, porque ela tem picos, sentimentos ali de motivação, de recompensa. Ela só consegue ativar isso no cérebro dela porque talvez ela está nutrindo um cérebro viciado. Por exemplo, a pessoa que é muito viciada em rede social, a pessoa que é muito viciada em jogo demais, e não que eu esteja julgando quem mexe com jogo, porque depende, tá? Tem pessoas que ganham muito dinheiro com isso hoje, mas estou falando da pessoa que ela ativa picos curtos de dopamina porque esse neurotransmissor na mente dela está desregulado. Então ela é uma pessoa que está muito viciada em vídeo aleatório, está muito viciada em jogo, assim, várias horas do dia, assim, vendo o dia passar e ela nem se toca disso. Ela é essa pessoa que talvez possa estar viciada na tal falada pornografia, que inclusive consiste muito em usar como exemplo o estudo da neurociência hoje em dia, né? Então muitas pessoas usam o exemplo da pessoa, o cérebro
viciado em pornografia. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque neurotransmissores em uma mente assim costumam ser desregulados, como a dopamina e a serotonina. A serotonina é esse neurotransmissor responsável pelo bem-estar, né, que a pessoa sente, se ela é uma pessoa que tem um sono bem regulado. Tudo isso tem a ver com a boa regulagem desses neurotransmissores. Então, a serotonina, ela é um neurotransmissor responsável por isso, né? Um bom sono, uma boa alimentação, um bom humor. E a dopamina, ela é o neurotransmissor responsável por ativar o sistema de recompensa no cérebro. Então, uma pessoa que ela está constantemente buscando a autoconfiança, que eu falo sobre aqui muito, né? Você se tornar uma pessoa mais autoconfiante, você se tornar uma pessoa mais sociável, você está sempre constantemente em evolução, e a evolução ela é pessoal. Então, uma pessoa que ela está o tempo todo assim, o que ela está fazendo na mente dela? Ela está fazendo com que todas as tomadas de decisões que ela tem são sempre a partir para a prática, são sempre a se colocar na prova. E tudo isso são neurotransmissores trabalhados de uma forma assim muito regulada, ou seja, você começa a gerar dopamina que causa o sistema de recompensa a longo prazo. Então, ou seja, uma pessoa que ela tá, o cara, né, vamos dar exemplo, o homem que ele tá o tempo todo ali se colocando à prova e que para ele é um problema imenso se socializar, falar com as pessoas, usar a comunicação dele para lidar com as situações, principalmente o homem que ele é interessado numa mulher e ele não tem coragem de chegar e conversar, uma boa. Então, assim, isso é uma maneira de você começar a colocar na prática. Lembra da exposição gradual que eu falei no vídeo passado? É exatamente isso. Então, assim, a diferença de uma pessoa que tem picos curtos de dopamina ativado na mente para uma pessoa que tem uma dopamina que ativa o real sistema de recompensa no cérebro é uma diferença gigantesca. Por quê? Porque geralmente a pessoa, vamos supor, o cara que ele é viciado na pornografia, ele é um cara que costuma se dar mal com mulheres, principalmente. Porque assim, se ele costuma ver tudo ali na tela, tudo ali à base de um vídeo que ele já se satisfaz e se acaba ali na masturbação, por exemplo, ele é um cara que tende a nutrir a mente, a programar a mente dele para sempre se satisfazer com aquele tipo de ação. Então a mente dele está acostumada com aquele tipo de estímulo, é sempre ali, é sempre atrás de uma tela, é sempre diante de uma tela. Então essa pessoa dificilmente ela vai se colocar na prática, dificilmente esse cara vai conseguir chegar numa mulher real e conversar, e ficar com a mulher real. Então é totalmente diferente, cara, de uma pessoa que ela está construindo autoconfiança, a mente dessa pessoa é diferente. A mente desse cara está o tempo todo colocando ele na ação, ele está programado para se colocar na ação. E esse é o verdadeiro sistema de recompensa gerado num cérebro que está ali, né, com o sistema de dopamina ativado à base de sistema de recompensa. Como já diz o Rafael Grata, né, um supremo aí que explica sobre a neurociência, ele fala muito sobre a neurociência e ele fala sobre exatamente isso. A dopamina verdadeira não é sobre a busca pelo prazer, mas sim pelo prazer da busca. E a pura verdade, né? Ele usa muito essa expressão aí, faz todo sentido se você for olhar. Então, o prazer está na busca. O prazer de uma mente que está o tempo todo nutrindo bons pensamentos, regulando neurotransmissores, ativando uma dopamina, que gera aquele sistema de recompensa em que você se sente satisfeito por algo que você está fazendo e notando e vendo, sentindo a mudança é totalmente diferente. E, então essa é a diferença, cara, de você se tornar uma pessoa que está arrancando inseguranças e construindo autoconfiança. Eu espero que você tenha me entendido nesse vídeo, tá? Eu usei muito no que explica a neurociência, aqui a gente usou bastante neurociência no exemplo da explicação sobre você lidar com inseguranças e se tornar uma pessoa mais autoconfiante. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre esse assunto. Cara, qual é a sua opinião sobre isso?
E o que hoje é a sua prioridade? É construir autoconfiança? Você é uma pessoa hoje que se sente sociável? Você se sente antissocial? Você é uma pessoa hoje que sente carregar muitas inseguranças? Deixa aí nos comentários a sua opinião, porque vai fazer sempre toda a diferença a sua interação aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva se não for inscrito, seja muito bem-vindo. Vamos continuar evoluindo, galera. Por uma mentalidade liberta, continuamos evoluindo.